Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado A Dama de Espadas, Poemas e Prosa, na verdade prosa e poemas, tanto faz. É Pushkin. Finalmente nós lemos e vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de um livro de Pushkin. Gente que gosta tanto dos russos, não é mesmo? O que tá vendo? Por que a gente não lê Pushkin? Vamos resolver isso daí. Na verdade, eu tô falando como se você também nunca tivesse lido este autor. Eu já tinha, para não dizer que eu estava zerada, eu já tinha lido um ou outro conto aqui deste livro mesmo, e já devo ter comentado alguns destes contos aqui com vocês nos vídeos antigos que eu fazia de lista, né, 10 contos, 10 novelas, enfim. Isso já faz muito tempo, eu tive de reler os 2 contos que eu já havia lido desta coletânea, e gente, Pushkin é maravilhoso. Pronto, você não precisa ver a resenha. Pode comprar o livro. O link está na descrição do vídeo. Lembre-se de que ao adquirir qualquer coisa através daquele link, você está ajudando o TLT. Então já fica aqui o meu agradecimento, olha só. E é uma forma de você agradecer pelas minhas dicas também, não é mesmo? Bem, este livro foi publicado em 2006 aqui no Brasil. Tem várias reedições, ó. Esta minha aqui, ó. É a terceira reimpressão de 2013, mas este livro continua saindo por aí. Vocês vão encontrá-lo com facilidade no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Já deve estar, no mínimo, na 15ª reimpressão. E este livro aqui não traz apenas contos e poemas, traz também algumas novelas inacabadas, tá? Mas então, todas as histórias e os poemas contidos aqui neste livro foram publicados na primeira metade do século XIX, que foi quando viveu Pushkin, né? Então, por exemplo, os contos e novelas inacabadas contidos aqui neste livro foram publicados entre 1828 e 1841, sendo esta novela inacabada de 1841, obviamente, póstuma, mesmo porque Pushkin falece em 1837. Já os poemas que você encontra aqui neste livro foram publicados entre 1820 e 1833. E bem, Pushkin é um dos escritores russos mais importantes de todos os tempos. E talvez seja o escritor russo mais importante de todos os tempos. Bem, ele é considerado por muitos, por praticamente todos, na verdade, o pai da literatura russa. Como a conhecemos, veja bem, ao pegar um livro como este aqui, você vai lê-lo como você lê aí os seus Dostoiévski, seus Tolstóis, né? Ele foi lido e admirado por todos os escritores russos da geração seguinte. Os próprios Dostoiévski, Tolstói, você tem aí também Chekhov, Turgenev, seja lá qual deles for. Este escritor veio antes e foi muito importante para todos eles. Pushkin foi igualmente bem-sucedido como poeta, como dramaturgo, como contista, como romancista. Viveu uma vida curta e intensa, né? Ele morreu aos 37 anos de idade em um duelo pela honra de sua esposa, hein? Considerada uma das mulheres mais bonitas da Rússia, hein? E quem acompanha o canal e já viu as minhas resenhas anteriores aí de livros de autores russos, né? Vocês devem se lembrar da Tatiana dizendo que adora as cenas de duelo desses romances russos, enfim. São sempre momentos maravilhosos desses livros. E assim, coitado, Pushkin morreu em um desses duelos. Mas tá, ele nasceu em 1799 em uma família da nobreza russa, apenas isso. Tendo como bisavô ou trisavô, a depender aí do autor, o Boris Schneiderman, que é o tradutor aqui deste livro, é também quem escreve o prefácio, e ele vai dizer que é, na verdade, seu trisavô, né, um homem negro de origem africana, que era um dos favoritos, né, um dos homens favoritos de Pedro o Grande. Ele foi capitão da artilharia, foi homem de confiança de Pedro o Grande, galgou aí diversas posições, enfim, era uma figura muito importante naquela época. E este avô era um fato curioso e também de grande orgulho para o Pushkin, que vai escrever aí uma novela, inclusive. Ele começa a escrever esta novela, na verdade. É uma das novelas inacabadas contidas aqui neste livro, inclusive é o texto que abre este volume, né? Essa novela se chama O Negro de Pedro o Grande. Bem, Pushkin também era leitor assíduo dos escritores do romantismo alemão, né? Esta, inclusive, era sua grande influência. Viveu também uma vida de excessos em meio à cultura francesa, sendo a França o grande centro cultural daquela época, não é mesmo? Falava um francês perfeito e, apesar desta imersão na cultura francesa, o jovem Pushkin também era muito interessado na cultura de seu próprio país. Então, é dito que ele adorava histórias folclóricas da Rússia. Estudou também tanto a literatura francesa quanto a russa, né, no liceu. Publicou seu primeiro poema em um jornal aos 15 anos de idade.
Escreveu mais de 150 poemas ao longo da vida. Era criticado por ser romântico demais, sentimental demais, mas ele não estava nem aí. Mesmo assim, ele foi o grande poeta russo do momento. Na juventude, ele chega a ter um cargo público bem burocrático mesmo, mas é dito que nas horas vagas, o que ele fazia? Ia para a Esbórnia. Enchia a cara, se divertia com a mulherada, ele também fazia parte de grupos literários e grupos políticos também. Era contra o czarismo, escreveu alguns poemas aí contra os czares, né? E a gente tem aqui algumas amostras dentre os poemas colocados aqui nesta edição. Mas então, ele foi exilado pelo próprio czar ali de São Petersburgo, que era o grande centro, né? Onde tudo acontecia. Pensa, né? Uma figura como Pushkin, né? Tava ali em seu habitat natural, não é mesmo? Mas ele vai ser exilado e vai para o sul da Rússia, onde nada acontecia, né? Inclusive, foi neste período em que ele mais escreveu. Escreveu neste período, inclusive, sua grande obra-prima, né? Aquele romance em verso chamado Eugénie Onegin, ou algo assim, né? Vocês estão vendo a capinha aqui ao lado, perdão pela pronúncia. Mas em 1831, aparentemente, tudo muda e ele resolve tomar jeito na vida. Se casa com aquela mulher belíssima chamada Natália, que era uma mulher que chamava muita atenção, né? Então, ela estava sempre rodeada por admiradores. Desconfia-se, né? Alguns dirão que ela realmente tinha aí diversos amantes, outros vão dizer que não, era uma mulher casta, dedicada à família, né? Eles tiveram 3 filhos, então assim, nunca saberemos, certo? A não ser que alguém conheça aí uma biografia detalhada de Pushkin, que seja considerada aí, sei lá, sua biografia definitiva, de repente, mas enfim. Eu, neste momento da minha vida, só posso especular, não é mesmo? O que vai acontecer é o seguinte, ele mesmo, né, que teve aí sua vida de esbórnia, também passou o rodo na mulherada, não vai admitir fofoca envolvendo o nome de sua esposa. Então, ele vai defender sua honra e vai chamar para um duelo um desses caras que era o mais saidinho. Curiosamente, ele era francês, hein? Então, no dia e horário marcados, lá estão eles para o duelo e Pushkin vai ser atingido e vai morrer em decorrência desse tiro. Portanto, ele perde aquele duelo. Fato é que ele morreu defendendo a honra de sua esposa, né? E entrou para a história como um dos escritores russos mais importantes de todos os tempos. Responsável pela cara da literatura que nós conhecemos até hoje. Com escrita simples e direta, com bom humor, com personagens carismáticos, com enredos retirados do cotidiano russo mesmo. Então, ao ler este livro, e olha que aqui a gente tem apenas, né, uma amostra do trabalho de Pushkin, você vai identificar direitinho de onde vieram os seus autores russos favoritos. A partir daqui neste vídeo eu vou comentar com vocês brevemente cada uma das histórias contidas aqui neste livro. Bem, como eu disse a vocês, o livro abre com O Negro de Pedro o Grande, que era esse romance aí que o Pushkin começou a escrever sobre aquele seu bisavô ou trisavô, o favorito de Pedro o Grande, não é mesmo? E aqui a gente vai ler sobre esta figura que era aceita na sociedade porque era uma figura muito, como é que vamos dizer, preparada. Ele era muito educado, ele falava muito bem a língua francesa também, se portava muito bem, então ele vai ser muito aceito ali nos salões franceses, é lá que ele vai conhecer uma condessa com quem ele terá um caso. Ela inclusive chega a engravidar e quando o bebê nasce, para que não haja dúvidas de que aquele bebezinho era do marido da condessa, né? Esse bebê vai ser entregue, na verdade ele vai ser trocado por um outro, enfim. Eu pensei que a história fosse se desenvolver a partir deste bebezinho, né, do filho do Negro do Pedro o Grande. Mas pelo menos até o ponto em que a história se encerra aqui pra gente, já que ela não foi continuada pelo próprio autor, nada mais será dito a respeito deste filho aí, né, que ele teve com a condessa. O que nós vamos acompanhar é o retorno dele para a Rússia, muito deprimido com tudo que aconteceu lá na França e tudo mais, mas ele vai encontrar um cara que ele conheceu nesses salões franceses aí, e que vai dizer para ele que, olha, todo mundo sente sua falta, né? Quando eu disse que eu viria para a Rússia, né? Me pediram para te mandar lembranças e tal. Ele é um cara muito querido por todos. Tanto é que o próprio Pedro o Grande, né? Quando vai recebê-lo em seu retorno da França e tudo mais, vai meio que arranjar um casamento para ele. Com uma filha de uma boa família também, aquela coisa toda, que está desesperada, porque ela não quer se casar com ele de jeito nenhum. Ela está apaixonada por um outro rapaz. Um tal de Valerian. E aí é mais ou menos quando este cara chega na história, né?
que o destino quis que nós fôssemos interrompidos, não é mesmo? Afinal de contas, Pushkin não terminou esta história. A próxima história também é inacabada. Se chama Dubrovsky e é a respeito de um problema que o pai dele vai criar com um vizinho. Este vizinho era um homem de posses, né, maior do que seu pai era. Seu pai tinha só aquele terreninho ali mesmo e tudo mais. Então, esse rapaz estava fora, cuidando de sua vida, trabalhando, estudando, seja lá o que ele estivesse fazendo. Então, o pai estava sozinho quando todo esse entrevero se dá. Ele vai perder aquele terreno para esse vizinho com quem ele tem um problema. E chega um momento na vida deste vizinho em que ele vai se dar conta de que ele fez uma grande bobagem. E ele resolve pedir desculpas para o pai do Dubrovsky, né? O Dubrovsky é o nome desse personagem principal aqui da história. Bem, nisso dele ir até lá pedir desculpa para o seu velho amigo, né? Ex-amigo, digamos assim, esse senhorzinho que já tá mal das pernas também, tá com a saúde bastante debilitada, vai ficar muito nervoso e vai morrer. Ou seja, não tem mais como resolver aquele assunto. O filho vai jurar vingança contra aquele outro vizinho também. E a forma como essa vingança vai se desenvolver é um barato. O que acontece? Primeiro, esse rapaz vai se tornar um fora da lei. Ele vai se tornar meio que um Robin Hood. Então, ele vai roubar dos pobres, né, e entregar ali para o seu bando, que é formado por bandidos paupérrimos, enfim. Ele é um cara bem educado e tudo mais, né? Mas ele é o chefe deste bando. Como é que vai acontecer aqui a vingança, né? Ele vai se aproximar da filha daquele senhor, né? E ele se aproxima do jeito mais bizarro possível. Num dado momento, ele vai conhecer um cara que é um professor de francês, acho, ou de dança, agora eu já não me lembro, que vai ser contratado, né, para dar aulas ali para a filha daquele vizinho de seu pai. E aí ele meio que vai avisar, olha só, a pior coisa que você vai fazer na sua vida, aquela família horrorosa, você vai ser maltratado, acho que vão até te matar, e sei lá. Ele vai inventar uma história para esse cara. O cara meio que vai desistir, né? Mas ele consegue dar uma volta nesse professor de francês ou de dança, agora eu já não me lembro. Eu acho que é professor de francês, hein? Então, e esse cara deixa os documentos com ele. Portanto, agora ele vai se apresentar na casa daquele vizinho que não o conhece, né? Como o professor de francês da moça, né? Ele também fala francês muito bem, vai enganar muito bem. E é isso que vai acontecer. Ele vai se aproximar dessa moça, vai se apaixonar por ela, ela já tá com um casamento arranjado com um outro figurão ali da região, um cara detestável, mas enfim, ela agora tá apaixonada por esse professorzinho de francês. E existe a lenda desse Dubrovsky, né? Esse cara que rouba pessoas ricas, né? Esse Robin Hood russo, não é mesmo? Mas então, existe um momento em que ele vai se revelar para ela, né? E ela vai, né, continuar apaixonadinha por ele, aquela coisa toda, um misto de medo, de encantamento, né? Sério, essa história é um barato. A história anterior, né, a do Negro do Pedro Grande, tem a questão do humor, mais na figura do próprio Pedro Grande mesmo. Ele é um cara muito bem-humorado aqui nessa história. Mas Dubrovsky também é outra história inacabada, enfim, mas também é altamente satisfatória. Na sequência vem aquele conto que dá título aqui ao livro, né, A Dama de Espadas, que é um conto meio difícil de você nunca ter ouvido falar a respeito, né, principalmente você que gosta de contos. Ele tá sempre nessas coletâneas de contos russos, contos, sei lá, universais, né? Então talvez você conheça essa história. Aqui nós temos esta senhora, já é uma senhorinha aqui, que quando jovem descobre um truque para jogar cartas, né? Então existem 3 cartas ali que se ela jogar, ela vai ser a ganhadora daquele jogo e vai ganhar a aposta. Então isso dá certo com ela, mais pra frente ela passa esse segredo para uma outra pessoa que também vai ficar rica, né, jogando aí esse mesmo jogo de cartas. E existe essa meio que lenda, né? A história começa com 2 rapazes conversando e ele vai contar, né, um que é neto dessa senhora, ele tá lá contando essa história para os outros estão duvidando, mas tem uma figura ali, tem um amigo dele que tá numa situação meio periclitante de dinheiro. Ele é meio que um Raskolnikov aqui nessa história. Ele ouve essa história e ele fica fascinado. Ele precisa conversar com essa senhorinha e pegar aí esse segredo das cartas. Então, coincidências do destino, um belo dia ele está lá observando uma janela de um prédio e aí ele se apaixona pela mocinha que ele está vendo ali. E essa mocinha, no fim das contas, é uma empregada dessa senhora. Ele quer propor casamento para essa moça, mas ele não tem onde cair morto. Então, né, uma coisa vai ligando a outra, né? É um balaio de gato aqui esse conto. Mas ele vai
conseguir, num dado momento, entrar em contato com essa senhora e exigir esse segredo, né? Ele vai explicar num primeiro momento, olha, minha situação é assim, assim, assado, eu preciso desse segredo. E a senhorinha vai dizer assim para ele, essa história é mentira, né? E como ela continua insistindo que aquilo era só uma brincadeira, uma história inventada, não sei o que lá, e ele não está acreditando, ele vai ficando cada vez mais nervoso. E ele chega a ameaçá-la com uma arma. Nisso, ela, né, tem um susto muito grande ali e acaba morrendo. De susto mesmo, ele não chega nem a atirar, mas tá. Agora ele precisa sair dali porque, de certa forma, ele foi o causador da morte daquela senhorinha, obviamente. E aí ele começa todo aquele processo de crime e castigo, né? Vai remoendo aquela culpa, aquela coisa toda. E chega uma noite em que ele simplesmente vai receber um fantasma dentro de casa. E é aquela senhorinha. Ela vai dizer isso aqui para ele, ó. Vim à tua casa contra a minha vontade, mas tenho ordem de cumprir o teu pedido. 3, 7 e as vão ganhar seguidamente para ti, mas com a condição de que não apostes mais de uma carta por dia e que nunca mais jogues a vida toda. Perdoo-te a minha morte, contanto que te cases com a minha pupila, a mocinha que morava com ela, porque ele era apaixonado, enfim. Então é isso, a fantasma dessa senhorinha vem lhe passar aí o segredo das cartas, né? Então ele precisa jogar essas 3 aqui, ó, 3, 7 e as. E ele começa a colocar isso daí em prática. Então ele vai ganhando apostas, e ele acha que ele tá quebrando a banca, quando finalmente, né, tá lá. Ele só precisa escolher entre 2 cartas, uma delas é o as, e a outra é uma dama de espadas. E aí, na hora daquele, né? Como é que vamos dizer? No afã do momento, ele acaba confundindo as 2 cartas. E ele pede a dama de espadas. Mas aí, quando ele percebe que ele fez besteira, ele tenta consertar ali, mas não dá mais. Era muito dinheiro em jogo, então assim, ele percebe que ele fez a maior besteira da vida, porque ele não pode jogar. Essa é uma das condições, né? Ele ficaria rico ali naquela noite, pronto, acabou. Mas não. Então, quando ele percebe a grande besteira que ele fez, ele olha para a carta e ele vê na figura da dama de espadas o rosto daquela senhorinha, que tá rindo da cara dele ali. Ali, ó, teve a impressão de que a dama de espadas entrecerrava um olho e sorria com mofa. Gente, a questão é que ele tá lá praticamente morrendo, né, pela oportunidade que ele perdeu, e os outros caras continuam jogando ali como se nada fosse, mas é isso. Ele enlouquece depois dessa noite. Sério, essa história é sensacional. Eu contei aqui alguns detalhes para vocês, contei o desfecho, mas pode ler, que vocês vão gostar do mesmo jeito. Sério, gente, que história maravilhosa. Vocês precisam ler isso aqui, até chegar a esse momento, né, crescendo, né, que você vai acompanhando aqui e você simplesmente desacredita desse rapaz. Depois vem o chefe da estação, que é uma história mais triste, assim, é a história de um funcionário pobre, a lá gente pobre de Dostoiévski, a lá Capote do Gogol. Salvo engano, em Gente Pobre, além de Capote do Gogol, ele vai mencionar esse outro conto aqui também, o Dostoiévski, né, me refiro. Então, o chefe da estação aqui é o seguinte, ele, ok, trabalha ali naquela estação de troca de cavalos das troicas, né, então ele tem esse trabalhinho bem simples ali mesmo, e geralmente, né, por ser ali um funcionário solitário, ele tem que aguentar as pessoas que chegam ali afobadas, né, para fazer as trocas ali, aquela coisa toda. Ou para ficar aguardando o próximo transporte também. Então, assim, é um trabalho que exige aguentar a falta de paciência dos outros, e ele ganha muito pouco para isso. De vez em quando, ele tem a ajuda da filha. E essa filha é uma menina linda, de seus 15, 14 anos, sei lá, acho que é 14. E ela é muito doce, muito paciente também. Então, sempre que aparece algum cliente, né, da estação muito nervoso, basta olhar para aquela menina que tudo se acalma, né? O dia muda, o sol volta a brilhar. Então, ela tem esse tipo de efeito nas pessoas. Então, quando ela está lá, é né, sempre um momento de alívio para o chefe da estação. Só que um belo dia ela vai ser não exatamente raptada, mas ela vai embora com um desses caras que vão ali passar por essa estação. E isso vai acabar com aquele chefe da estação. Nós temos um narrador que também é uma dessas pessoas que está precisando fazer uma parada por lá, que vai querer ouvir a história dele. Num dado momento, né, ele vai
encontrar essa menina. A gente tá falando do passado, né? Então, ele encontra essa jovem, ele fica tão encantado por ela que ele chega a pedir-lhe um beijo e ela não nega. Aqui já é uma coisa pra gente prestar atenção. E aí, um tempo depois, né, ele está passando por essa estação novamente e ele se lembra da menina e vai perguntar pro senhor, né? Ah, e aquela sua filha, né? Como é que ela tá? E aí ele nota que ele está num estado lastimável, e aí que ele vai contar a história da moça, de como ela foi, não exatamente raptada, mas enfim, ela foi embora com um desses, né, viajantes aí, certo? E o que vai acontecer é o seguinte, um belo dia, esse senhorzinho vai procurar pela filha, vai encontrá-la, e vai encontrá-la numa situação, assim, meio de dama da noite, digamos assim. Tá? Ela tá muito bonita, muito arrumada, mas ele percebe que tem alguma coisa muito errada com ela. Então é uma história meio pesada, assim, meio triste. Aí vem o tiro, que é outra dessas histórias maravilhosas também. Então aqui é o seguinte. Você tem aí uns cavaleiros, né, do exército, você tem um cara que é uma lenda, ele é o gatilho mais rápido ali da Rússia, né, algo do tipo. Então, assim, ninguém pode mexer com esse cara porque sabe que, né, ele não erra tiros, né? Então, tem um dia que uma coisa muito estranha vai acontecer com esse cara. Um desses rapazes aí da cavalaria vai lhe dar um tapa. E aí, ele vai, obviamente, chamar esse cara para um duelo. E aí, no dia do duelo, ele tá lá pronto para atirar, aquela coisa toda, mas esse cara que lhe deu um tapa, tá lá comendo cerejas. Como se nada fosse. Tipo, abriu um saquinho de cereja, tá lá comendo, né? Esperando começar ali o duelo. E o cara olha para aquele, ele fica pé da vida, ele desacredita. Ele fala, não vou atirar, né? Desiste ali do duelo, volta para casa e fica um tempão assim sem ser visto. Aí um belo dia ele tá lá de novo, né, no regimento, aquela coisa toda, tá diferente, né, porque ele é um homem mais sério hoje em dia, enfim. Depois deste evento aqui das cerejas, né, de repente, mas tá. Tá tudo indo bem, até que ele recebe um bilhete contando pra ele que aquela pessoa foi vista. Então, ele larga tudo, o que ele está fazendo ali naquele momento, e se dirige ao local onde está esse cara. O que está acontecendo com ele? O cara das cerejas, né? Ele vai se casar. E aí, o que é que o ofendido pensa, né? Ele pensa o seguinte: vamos ver, né, se esse cara vai tratar a esposinha, né, na verdade, a noiva, do mesmo jeito que ele tratou as cerejas, né? Vai ficar lá entretido com as cerejas ou com sua noiva agora, não é mesmo? E não vai dar importância para o duelo que vai acontecer. Então, a ideia é essa, é matá-lo na frente da noiva. Então ele vai até lá, existe um desfecho X ali para aquele momento, mas o narrador, e nós também só vamos ficar sabendo disso quando o narrador entra em contato com o cara das cerejas, né, que já está casado, aquela coisa toda. Então ele sobreviveu ao duelo de novo. E o desfecho da história que ele vai contar é esse aqui, ó. Atirei. E graças a Deus falhei. Então Silvio, né, esse atirador de elite aí, né, o ofendido, né, começou a fazer pontaria em mim. De repente a porta se abriu. Masha entrou correndo e se atirou chorando ao meu pescoço. A presença dela me devolveu o ânimo. Querida, disse-lhe eu, não estás vendo que é uma brincadeira? Como te assustaste? Vai tomar um copo d'água e volta para cá. Vou apresentar-te um velho amigo e companheiro. Então ele age como se aquele, né, como se aquele duelo ali que estava acontecendo dentro de casa fosse, na verdade, apenas, né, uma brincadeirinha de amigos. E aí Mátia não se convencia, olha lá. Diga-me se meu marido está contando a verdade, perguntou dirigindo-se ao terrível Silvio. É verdade que estão brincando? Ele está sempre brincando, Condessa, respondeu Silvio. Certa vez, ele me deu uma bofetada por brincadeira. Olha isso aqui. Atravessou-me com uma bala este cap, né? Então, o tiro que ele deu foi para acertar a cabeça do Silvio, mas pegou só no cap. E ele guardou aquilo todos esses anos. Também por brincadeira. Atirou ainda agora e não acertou em mim, sempre por brincadeira. Agora me deu também na telha de brincar um pouco. Dito isso, quis fazer pontaria em mim, na presença dela. Mátia atirou-se aos seus pés. Levanta-te, Mátia, que vergonha! Gritei furioso. Gente, os momentos dos duelos nas histórias são sempre maravilhosos. E o senhor não vai deixar de escarnecer essa pobre mulher? Atira ou não? E aí o Silvio responde, ó, não atiro. Estou satisfeito. Vi o teu estado de confusão e teu medo. Obriguei-te a atirar em mim. Isso me basta. Vais lembrar-te de mim. Entrego-te à tua consciência. Ia já saindo, mas de repente parou no umbral da porta, olhou para o quadro que eu trespassara com uma bala, atirou nele quase sem mirar e sumiu.
A minha mulher estava desmaiada. Os meus homens não se atreveram a detê-lo e olhavam-no horrorizados. Saiu para o patamar da escada, chamou o cocheiro e foi-se, antes que eu tivesse tempo de vir a mim. Então é isso. É assim que este ofendido, né, vai resolver aqui a situação. Gente, essa história é maravilhosa demais. A próxima também é, sério, o fazedor de caixões. Então nós temos aqui este senhorzinho, né, que é dono dessa casa funerária, né, ele faz aí os caixões, aquela coisa toda. E aí um dia ele se muda, né, a lojinha dele vai junto, né, porque a lojinha fica, sei lá, ele meio que mora numa sobreloja, vamos colocar assim. E aí, nessa nova vizinhança, né, o vizinho de frente vai dar uma festa naquela noite. E ele é comerciante também. Agora me esqueci se ele é padeiro, sapateiro, enfim. E aí tá, vai dar aquela festa, convida, né, esse novo vizinho. O novo vizinho diz: não, beleza, eu vou levar minhas filhas também. E aí eles estão lá naquela festa conversando. Tem uma mesa ali cheia de comerciantes, né, cada um falando ali do seu trabalho, aquela coisa toda. E aí um deles, acho que é o próprio aniversariante mesmo, o dono da casa, né, vai fazer uma brincadeira, né, vai dizer assim para ele. Eles estão brindando, né, e vai dizer assim para ele: ô, vamos fazer um brinde à saúde dos seus clientes, né? Detalhe, né? Os clientes dele são todos mortos. E aí todo mundo dá risada e ele fica seríssimo, ele se ofende. Gente, esses contos são maravilhosos. Aí, ok, ele vai embora e ele fica pensando numa resposta ou algo assim. Sei que ele, né, num dado momento começa a reclamar ali, a resmungar em voz alta, né, que ele daria uma festa em homenagem aí aos seus clientes ou algo do tipo. E aí ele cai no sono, dorme e sonha. Mas a gente só vai saber que é um sonho no final ali da história. Ele tá ali meio que dormindo no sofá de casa, ele ouve baterem a porta e quando ele abre, são os seus clientes que vieram pra festa. E assim, são aqueles mortos já, né, com seus restos meio apodrecidos, entrando na casa dele pra festa, né? E tem um deles que é praticamente um esqueleto, tá ali também, foi o primeiro cliente dele, né? Não poderia deixar de prestigiá-lo em sua festa, né? Aquela coisa toda. Então, assim, esse é aquele tipo de pesadelo que quando você tem, você tá lendo a respeito, aqui tá jóia, mas quando você tem esse tipo de pesadelo, você começa a tentar controlar a história, sabe? Então, assim, você já imagina ele naquele desespero tentando controlar aquele sonho, fazer aquilo ali acabar. E realmente acaba, é um sonho mesmo, enfim. Bem, o último conto, né, contido aqui nessa parte da prosa deste livro, se chama Kirjali, e aqui nós temos a história de um bandido, ele é chefe de um bando, e ele é o cara mais esperto ali, né, enfim, ele vai ser pego, obviamente não é tão esperto assim, mas ele vai bolar a sua fuga. Ele é muito respeitado dentre os demais presos e, num dado momento, ele vai contar para os guardas, né, onde ele havia deixado um tesouro. E assim, ele é muito convincente e tá todo mundo pronto para ir lá buscar aquele tesouro, aquela coisa toda, e eles resolvem levar esse cara junto. Ele vai, né, algemado ou algo assim, né, vai amarrado, mas ele tá lá também para indicar o caminho. Ele indica o caminho, indica o local, e aí tá todo mundo lá com paz, né, escavando ali para encontrar esse tesouro. E nada de encontrar tesouro nenhum. Aí ele diz assim: ó, se vocês quiserem eu ajudo, né? Tá muito difícil de achar, né? Então, os outros olham para ele e falam assim: ah, nós somos, sei lá, nós somos em 7. Né? Esse cara tá sozinho. Se ele aprontar alguma, né, a gente dá um jeito nele, né? Só que eles não contavam com a astúcia desse cara. Né? Então, assim, parece que ele tá realmente ajudando. Então, ele pega uma pá, vai lá, começa a cavar e, de repente, ele pega ali as pistolas dos guardas, subjuga todo mundo e foge dali. E o final da história é isso aqui, ó. Kirjali continua atualmente os seus atos de banditismo nas proximidades de Yassi. Recentemente escreveu ao hospodar exigindo-lhe 5.000 lei e ameaçando-o, em caso de não ser satisfeito com o incêndio de Yassi e o ajuste de contas com o príncipe em pessoa. Foram-lhe entregues os 5.000 lei. Então, assim, ninguém duvida da capacidade dele de botar fogo na cidade e acertar as contas, enfim. E o conto mesmo se encerra com a seguinte frase: que tal esse Kirjali? Gente, maravilhoso. Sério, se mesmo vendo o aviso de spoiler, você continuou me ouvindo aqui comentando esses contos e ficou com vontade de ler, pode ler que vocês vão gostar mesmo assim.
Não importa aqui eu ter contado um ou outro detalhe da trama ou desfecho das histórias, podem ler que vocês vão gostar. Isso é maravilhoso demais. E aí nós temos a parte de poemas, vocês sabem, né, vocês que acompanham o TLT, que eu não sou assim tão ligada a poemas, mas tem alguns aqui bem interessantes, bem bonitinhos também, principalmente esses, né, poemas mais românticos. Eu comentei com vocês que ele escrevia também alguns poemas anti-czaristas, né? Tem um aqui em homenagem a Nicolau I, em que ele diz o seguinte, olha só. Há pouco é czar e opera milagres com afinco. Mandou já 120 homens à Sibéria e ao cadafalso 5. Esse era o poeminha. Então, esse era o tipo de poeminha que irritava os czares, né? E foi por isso que ele foi exilado, não é mesmo? Mas tudo bem, depois ele vai ser perdoado pelo próprio czar e volta a São Petersburgo, a Moscou, enfim. Um desses poemas românticos que eu achei bem bonitinhos é este aqui, ó, chama Amei-te. Amei-te e pode ainda ser que parte do amor esteja viva na minha alma. Mas isto, pois em nada hei de magoar-te, não deve mais tirar a tua calma. Sem esperança e mudo em meu quebranto, morto de ciúme e timidez também, eu te amei tão sincero e eterno, quanto permita Deus que te ame um outro alguém. Bem bonitinho este poema. Mas o que faz valer a pena realmente aqui este livro, gente, são os contos. Pelo amor de Deus, é um melhor que o outro. Sério, se você gosta de Chekhov, se você já leu, sei lá, A Dama do Cachorrinho e outras histórias, e ainda não leu A Dama de Espadas, sério, considere colocar este livro aqui no topo da sua pilha de próximas leituras. Vai valer muito a pena, vocês vão me agradecer depois. E eu já lhes adianto o meu de nada. Reforço aqui essa dicona e eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!